amor ao São Arcanjo. Paz e bem, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Pare tudo o que você está fazendo. Neste exato momento, respire fundo, feche os seus olhos e acalme o seu coração, porque hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. E este é o dia que o Senhor preparou para que a paz volte a reinar dentro do seu lar e dentro de cada coração que mora debaixo do seu teto. Enquanto você me escuta, visualize agora o céu se abrindo sobre a sua casa. Visualize uma milícia celeste descendo em formação de combate. Visualize São Miguel Arcanjo à frente desse exército de anjos com a espada erguida e os olhos fixos sobre a porta da sua família, porque hoje nós vamos derrubar toda barreira de frieza, toda parede de silêncio e toda sombra que aprendeu a se sentar à mesa dos seus dias. Iniciemos o nosso clamor, traçando sobre nós o sinal da nossa vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Filho amado, filha amada, a palavra de Deus tem o poder de mudar uma história inteira. Numa única noite tem o poder de tirar a discórdia de uma casa que estava prestes a ruir. Tem o poder de soldar o que o inimigo tentou despedaçar. E para o nosso combate de hoje, o Senhor nos entrega uma promessa poderosa registrada no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preste muita atenção nestas palavras divinas, porque elas não são um simples voto antigo de um homem chamado Josué. Elas são uma declaração de guerra contra todo o poder das trevas, que tenta entrar pelas frestas do seu lar, quando você abre a sua boca e repete: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O céu se move, os anjos se levantam e o inferno tem que recuar, porque essa frase é uma sentença espiritual que sela a sua casa como propriedade exclusiva do reino de Deus, e nada que vem do abismo tem permissão de habitar onde essa palavra foi confessada com fé verdadeira. Meu irmão, minha irmã, eu sei que talvez você esteja chegando neste momento de oração com o coração ferido pelas batalhas que estão acontecendo dentro da sua própria casa. Eu sei que existe uma dor que não aparece no rosto, mas mora atrás dos olhos, a dor de sentar à mesa com a pessoa amada e não saber mais o que dizer, a dor de ouvir a chave girando na fechadura e o seu peito apertar em vez de alegrar, a dor de ver os filhos crescendo no meio de uma guerra fria que ninguém pediu para começar, a dor de notar que o seu filho pré-adolescente trancou a porta do quarto e parou de almoçar junto, à dor de perceber que a sua filha já não pede para sentar no seu colo, a dor da mãe que vê o marido cansado dormindo no sofá e não tem mais lágrimas para chorar, a dor do pai que sente a casa estranhamente fria mesmo, quando todos estão fisicamente presentes. Pior do que o cansaço do corpo é o esgotamento da alma, que se arrasta de cômodo em cômodo, procurando um lugar onde a paz ainda exista. Eu quero que você reconheça com toda honestidade que o que se instalou no seu lar é mais profundo do que um problema de comunicação, é mais antigo do que uma simples teimosia humana. O que se instalou foi uma muralha invisível de gelo entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos que dividem o mesmo sangue, uma parede espiritual que congela palavras antes mesmo de elas saírem da boca e que apaga o fogo do amor pouco a pouco.
Mas a promessa de Deus para você neste exato momento é de restauração total, é de derretimento dessa muralha pelo calor do Espírito Santo, é de retorno do diálogo, do abraço, do beijo de boa noite, é de reconstrução de tudo aquilo que o inimigo tentou destruir nas escondidas, e o agente dessa restauração já está descendo do céu com a sua espada empunhada e os seus olhos voltados para a porta da sua casa. Por isso não desanime, não recue, não solte a mão da fé, porque o que você está prestes a viver é um milagre construído nos bastidores da eternidade e que vai aparecer no chão concreto da sua semana. Glorioso, São Miguel Arcanjo, príncipe invencível das hostes celestiais, nós clamamos pela vossa poderosa intercessão neste momento de batalha profunda. Vós que sois o defensor das famílias cristãs e o guardião dos lares consagrados a Cristo, descei agora mesmo com o vosso exército de anjos guerreiros sobre a vida desta pessoa que ora comigo. Desça sobre cada cômodo desta casa, cada quarto, cada cama, cada porta, cada janela, com a autoridade espiritual que me foi conferida pelo nome poderoso de Jesus. Eu ordeno que toda obra das trevas seja desfeita neste lar e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, desça como rio caudaloso sobre cada coração que vive debaixo deste teto. Avance, São Miguel, avance sobre a porta de entrada deste lar, coloque a sua espada cruzada sobre o batente, coloque os seus pés firmes sobre a soleira, e não permita que mais nenhum espírito de discórdia atravesse este limiar entre agora, pela sala onde a família se reúne, onde o sofá guarda lágrimas que ninguém viu, onde a televisão muitas vezes virou desculpa para o silêncio entre marido e mulher. Passe a sua espada pelo ar, limpe toda a fumaça tóxica da contenda que se acumulou nas paredes, desfaça toda teia de aranha espiritual que o maligno teceu nos cantos desta sala. Expulse o espírito de mágoa que se sentou no canto do sofá. Expulse o espírito de ressentimento que dormiu junto do casal. Expulse o espírito de mentira que escondeu segredos atrás dos quadros. Expulse o espírito de comparação que entrou pelas redes sociais e fez esta família achar pequena a vida que Deus lhe deu. Expulse o espírito de queixa constante, que tirou o sabor do alimento na hora da refeição. Expulse todo demônio mudo. Faz dois adultos passarem dias inteiros sem dirigir uma palavra carinhosa, um ao outro. Sai espírito imundo da discórdia. Em nome de Jesus, saia agora desta sala e desta casa. Saia para nunca mais voltar. Saia para o lugar seco onde Jesus te pisse. Enviou, saia derrotado pelo nome que está acima de todo nome. Entre na cozinha, glorioso príncipe. Entre no lugar onde a família compartilha o pão e onde muitas vezes esse pão foi comido com o coração apertado. Limpe a mesa, limpe o fogão, limpe a pia, derrame o sangue de Cristo sobre os utensílios, sobre o alimento, sobre a água que sustenta esta família. Abençoe os armários, os mantimentos, a despensa, multiplique aquilo que parecia pouco, transforme a escassez em fartura. Abençoe a panela, onde a refeição é preparada todos os dias, e faça com que cada prato servido nesta casa carregue saúde, paz e união. Avance pelos quartos, abençoado guerreiro, entre no quarto do casal, lugar sagrado consagrado pelo matrimônio, mas tantas vezes invadido pela frieza, pela ausência, pelo cansaço. Destrua agora aquela muralha invisível de gelo entre cônjuges que se ergueu entre os dois travesseiros. Consagre o leito conjugal e restaure a chama que parecia extinta. Entre nos quartos dos filhos, selecione com cuidado divino cada brinquedo, cada livro, cada celular, cada tela e arranque dali toda influência maligna que tentou roubar a inocência, o respeito e o amor por esta família. Erga ao redor desta casa uma muralha de fogo, que nenhum dardo das trevas consiga atravessar. Erga sobre cada cabeça desta família
um escudo de luz que reflita os ataques de volta para o abismo de onde vieram. Agora, glorioso, São Miguel, pegue a sua espada flamejante e venha sobre os laços invisíveis que ainda prendem este lar à dor do passado corta. São Miguel, toda corrente de palavras duras que foram ditas em momentos de raiva e que ficaram presas no ar desta casa, como cordas invisíveis amarrando gerações, corta. São Miguel, toda corrente de mágoa antiga entre marido e mulher, entre pai e filho, entre mãe e filha, entre irmão e irmão. Corta, São Miguel, toda corrente de traição, passada de abandono, passado de violência passada, que ainda ecoa pelas paredes deste lar, como fantasma que recusa partir. Corta, São Miguel, toda corrente de maldição hereditária que veio dos avós, dos bisavós, dos antepassados, que talvez nunca tiveram a chance de conhecer a dos bisavós dos antepassados. Cristo, corta, São Miguel, toda raiz apodrecida plantada no jardim genealógico desta família. Raízes de divórcio, de adultério, de alcoolismo, de violência doméstica, que por gerações tentaram colher os mesmos frutos amargos. Corta, São Miguel, toda corrente de São Miguel, toda corrente de comparação com o casamento dos outros, que envenenou o coração desta família. Corta, São Miguel, toda corrente de violência verbal, disfarçada de brincadeira, que fere mais do que parece. Corta, São Miguel, toda corrente de orgulho que impede o pedido de perdão que está há meses preso na garganta. Eu renuncio aqui pela autoridade do nome de Jesus a toda a herança espiritual de discórdia que pesou sobre a minha família. Eu renuncio em meu nome, e em nome dos meus eu renuncio aos pactos que talvez tenham sido feitos sem o meu conhecimento. Eu renuncio a toda promessa contrária ao plano de Deus para o meu lar. E você que ora comigo, declare comigo: eu renuncio, eu rejeito, eu corto na fonte toda a obra do maligno sobre a minha casa. Quebre-se neste segundo, nesta hora, neste minuto, enquanto eu falo, enquanto Espírito age, toda corrente de frieza entre os esposos. Quebre-se toda corrente de afastamento entre pais e filhos. Quebre-se toda corrente de ciúme e inveja entre irmãos. Quebre-se toda muralha invisível de praz e gelo entre cônjuges que ainda tentava se reconstruir nas conversas truncadas e nos beijos não dados. Quebre-se a corrente da palavra suja que entrou pela música, pela novela, pelo vídeo das redes sociais. Quebre-se a corrente do estresse do trabalho que invadiu a porta de casa e bateu nas crianças sem culpa. Quebre-se a corrente do passado que insiste em sentar à mesa do presente. Nada disso permanece neste lar. A partir desta oração, nada disso tem mais autoridade, nada disso tem mais voz, porque sobre esta casa hoje foi traçado o nome de Jesus e o selo do Espírito Santo. Agora a defesa vira ataque, agora o silêncio vira canto, agora a frieza vira fogueira, porque pela autoridade que vem do céu, eu declaro em nome de Jesus que esta casa é território consagrado ao Cordeiro de Deus. Eu declaro que o diálogo está restaurado entre os esposos. Eu declaro que o riso está voltando para esta sala. Eu declaro que o abraço apertado entre pai e filho está sendo recuperado. Eu declaro que a oração em família está nascendo de novo dentro destas paredes, que se faça paz onde havia guerra, que se faça calor humano onde havia frieza, que se faça compreensão onde havia julgamento, que se faça perdão onde havia mágoa guardada. Anos a fio, sele-se a porta de entrada com o sangue do Cordeiro, sele-se cada janela com a luz do Espírito Santo, sele-se cada cama com a presença viva de Cristo, sele-se cada criança desta casa. Sob o manto da Virgem Maria, sele-se cada esposo, cada esposa, cada idoso, cada visita que cruzar este limiar. E eu quero que você ouça uma palavra de fé, a história de Dona
Iracema, costureira em Petrolina, Pernambuco, mulher de pouca instrução, mas de fé enorme, que viveu 22 anos, num casamento que parecia uma geladeira aberta dia e noite. Seu marido voltava do trabalho, jogava as botas no canto e nem olhava para ela. Ela costurava vestidos para as vizinhas e chorava em silêncio sobre a máquina antiga. Até que numa segunda-feira como esta, ela entrou nesta mesma oração com São Miguel Arcanjo, declarou em voz alta: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Cortou cada corrente, renunciou cada herança. E em 60 dias, o que parecia impossível aconteceu. O marido buscou a igreja, os filhos voltaram para casa, a costureira, e o esposo recomeçaram a rezar juntos antes do café da manhã. O filho mais velho, que tinha saído de casa há 4 anos, sem dar notícia, tocou a campainha num domingo de manhã, pediu perdão e ficou para o almoço, e a casa, que parecia uma geladeira aberta, virou de novo um lar quente, onde o cheiro do café se misturava com o cheiro do perdão. E ela diz: "Até hoje que aquela oração foi a tesoura mais afiada que cortou a renda velha do passado para Deus costurar uma toalha nova. E o que aconteceu com Dona Iracema vai acontecer com você, se você crer, porque o Deus que restaurou o lar dela é mesmo Deus que está agindo sobre o seu lar. Agora mesmo, já neste instante, já neste segundo, já hoje, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Eu declaro que o seu lar é templo do Espírito Santo. Eu declaro que a sua mesa é altar de comunhão. Eu declaro que o seu casamento é aliança restaurada pela mão de Deus. Eu declaro que os seus filhos serão flechas afiadas na aljava do Senhor. Eu declaro que o seu telhado conhece a chuva da bênção e não a chuva da contenda. Eu declaro que cada porta desta casa só permite a entrada do que vem de Cristo. Eu declaro que cada janela desta casa só deixa entrar a luz que vem do alto. Nós decretamos que o silêncio mau perdeu a vez nesta família. Nós decretamos que a palavra de cura voltou a circular. Nós decretamos que o perdão venceu. O ressentimento, nós decretamos que o amor venceu. O orgulho, nós decretamos que a unidade venceu. A divisão está decretado nos céus, que esta casa é coluna de fé no meio do bairro. Está decretado nos céus que este lar é refúgio para os perdidos que precisarão da sua hospedagem. Está decretado nos céus que esta família passará de geração em geração, servindo ao Senhor, sem nunca mais conhecer a antiga muralha que tentou separar. Lá está decretado nos céus que sobre este lar haverá fartura do que vem de cima, alegria, abundância, paz multiplicada e descendência abençoada. Está decretado nos céus que toda obra de inveja levantada contra esta família por vizinhos, parentes ou conhecidos cai por terra. Está decretado nos céus que cada palavra negativa proferida contra este matrimônio retorna vazia e sem efeito como flecha quebrada. Está decretado nos céus que os filhos desta casa caminharão em sabedoria e em obediência, e que nenhum vento contrário das amizades erradas conseguirá levar luz para longe do colo do Pai. Está decretado nos céus que esta casa será conhecida no bairro como casa de oração, casa onde se canta, casa onde se chora, abraçado, casa onde se perdoa. Antes do pôr do sol, assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Unidos como irmãos, rezemos agora a oração que o próprio Senhor nos ensinou e que carrega dentro dela o segredo de toda a paz familiar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos
Dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, pela intercessão da nossa Mãe Santíssima, Maria, que tem o coração mais terno para os lares feridos e que cuidou da casa de Nazaré como ninguém mais saberá cuidar. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Receba agora a bênção do Senhor sobre você e sobre cada pessoa que vive sob o seu teto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz que restaura lares, a paz que sela alianças, a paz que silencia o inimigo, sob as asas de São Miguel Arcanjo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acabou de receber a armadura celestial sobre o seu lar. Aqui no canal, proteção de São Miguel Arcanjo. Nenhuma muralha de gelo permanece de pé diante do fogo do nosso Deus. Não deixe de se inscrever no canal e de ativar o sininho para manter a sua família blindada diariamente. Eu espero você aqui amanhã no nosso mesmo horário para continuarmos esta caminhada de fé e de vitórias incontáveis. Fique na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção inabalável de São Miguel Arcanjo. Quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. Fique com Deus até amanhã.